Ok, começamos a gravar. Dessa vez apareceu para mim e eu comecei aqui. Ah, Pronto, tá. fique à vontade, Isa. Não estava conseguindo habilitar o áudio. Perdão. Então, o trabalho tem como título Ecosaúde, Tecnologia Educacional Participativa em Saúde Ambiental. E eu vou apresentar para vocês de forma resumida, né? O que nós viemos desenvolvendo ao longo desses 5 anos, com uma pausa no período pandêmico, pelo ensino híbrido que nós fomos obrigados a ter, né? Por conta da pandemia. E aí, esse trabalho, ele foi foi desenvolvido, a descrição dele é o desenvolvimento, a validação e a aplicação da tecnologia com saúde no ensino de enfermagem, no nosso curso, aqui em Rio das Ostras, com a construção de saber envolvendo a universidade, o serviço e a comunidade. Como ele foi realizado, nós praticamos em 2 unidades de saúde em cidades circunvizinhas e com a comunidade acadêmica, envolvendo docentes e discentes, mais a comunidade adjacente aqui da universidade, realizando rodas de conversa, utilizando a estratégia Team-Based Learning, que é um método, né, de aprendizado em equipes. Esse aprendizado ativo, que envolve o ambiente cooperativo. Dentre os métodos, nós utilizamos pressupostos filosóficos e pedagógicos do Paulo Freire, práticas da pesquisa participativa em saúde, PPS, e técnicas como o World Café, grupo focal e a árvore de problemas. E logo em seguida, nós realizávamos a análise do conteúdo temático. Em suma, de começo nós fomos até essas unidades de saúde das 2 cidades e aplicamos a técnica de grupo focal e árvore de problemas com profissionais da saúde dessas unidades, onde eles manifestavam as preocupações acerca da saúde ambiental e como isso interfere em nossa saúde física biológica. Dessa atividade de extensão, nós conseguimos eleger 2 grupos, 2 estudos de caso, levando essa discussão para dentro do ambiente acadêmico. E, enquanto grupo, nós levantamos pesquisas sobre o conhecimento dos graduandos acerca da temática. Em algumas atividades de extensão na universidade, com a comunidade, também podemos aplicar essas atividades de causa e efeito inerentes à saúde ambiental e os cuidados de enfermagem. E viemos aplicando ao longo dos semestres, validando essa tecnologia, a Ecosaúde, na disciplina de saúde pública, há mais de 6 semestres, em que os próprios alunos eles respondem, né, um formulário de validação, dizendo o quão benéfico tem sido para a assimilação desse conteúdo. Então, as atividades de ensino, pesquisa e extensão envolveram docentes discentes da universidade, do meu curso de enfermagem e profissionais da saúde de forma colaborativa, no sentido de despertar a reflexão, a autonomia, a problematização de situações de risco e necessidades de saúde ambiental, e a aprendizagem mútua por meio da valorização dos saberes entre acadêmicos, profissionais e os populares. Antes de eu passar, aqui à direita, vocês podem observar uma das aulas, essa foi a última que eu ministrei, eu na direita, com a disciplina de saúde pública, e no meio, a tarja do meio é parte da nossa metodologia, da árvore de problemas, e a última imagem é uma representação de um ponto turístico aqui da nossa cidade. Então, como eu já transcorri, né? O desenvolvimento desse trabalho, da aplicação, validação da Ecosaúde, foi realizado com profissionais de 2 unidades de saúde da família, que produziram, trazidos para o território da universidade, em que os estudantes produziram diagnósticos sobre problemas de saúde ambiental, através desses 2 estudos de caso. Esses estudos de caso passaram a integrar a estrutura da Ecosaúde, da tecnologia Ecosaúde, que tem sido aplicada semestralmente e foi validada por 20 estudantes de enfermagem durante a aplicação do instrumento avaliativo do conteúdo.
como tecnologia educacional de ensino e saúde ambiental. Nós aplicamos a EcoSaúde através do Bom de Café, nessa disciplina de saúde pública, guiada pela nossa tutora do grupo de pesquisa, e nós, bolsistas do grupo PET. O que gera um momento de maior entrosamento, porque é de alunos entre alunos e para alunos. Rompe aquela perspectiva do professor detentor de saber. Então, nós conseguimos fazer essa interação linear e obter, né, a maior participação dos alunos de períodos mais baixos, inferiores não, mais baixos ao nosso, né? Nós conseguimos observar duas consequências, né, duas contribuições dessa aplicação e validação da saúde, que foi a importância de incluir metodologias ativas, científicas e de aprendizagem para a educação ambiental nos cenários de formação. Percebemos o quão escasso é esse conhecimento e essa preocupação na formação do enfermeiro, apesar de ser parte inerente do nosso trabalho profissional, lidar com o indivíduo na sua integralidade, considerando o ambiente ao qual ele vive, local, pensando na residência e pensando no território, já que as unidades, as estratégias de saúde da família trabalham por território. Então, vê-se a importância dessas metodologias ativas para fixar esse conteúdo, a realização de ações que previnam e reduzam as condições de risco à saúde relacionadas aos problemas ambientais nas comunidades. E outra contribuição que nós percebemos diz respeito especificamente à EcoSaúde, que se evidenciou como um método inovador e válido no processo de ensino-aprendizagem, tem se mostrado na formação do enfermeiro e no contexto do serviço e comunidade. O processo participativo de desenvolvimento e aplicabilidade da EcoSaúde envolveu atividades educativas, extensionistas e científicas em saúde ambiental, que propiciou um elo entre a universidade, o serviço e a população. Nós podemos ver, né, que esse processo de atividades educativas entre alunos, entre professores, entre profissionais, eles concatenam com alguns dos princípios freirianos, né, que diz que ensinar não pode ser uma mera transferência de conhecimento, mas sim a criação de possibilidades para produzir e construir conhecimento. Então, nós temos conseguido vivenciar, né, essa premissa e continuamos coletando esses frutos, causando transformação na formação do enfermeiro. Esperamos que continue perpetuando, né, esse conhecimento para desenvolver profissionais habilitados e capazes de cumprir o princípio do SUS de integralidade, do cuidado integral, da assistência de enfermagem integral do sujeito. E eu termino a minha fala com uma citação de Paulo Freire, que diz: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Agradeço a atenção de todos, continuamos o debate. Maravilha, Isa. Muito obrigada. Deixa eu só remover o PIN e confirmar se Luiz Fernando está aqui. Luiz Fernando? Oi, estou sim. Aqui? Sim, Estou. tá. Então, só um minutinho, eu vou passar a palavra para você. Antes eu vou falar que vou transmitir a lista de presença em breve no chat, vou colocar assim que o Luiz Fernando começar a fala, eu aproveito e envio a lista de presença, e aí que todo mundo, inclusive quem apresentou, lembre de preencher com atenção aos dados, que é a partir dela que os certificados vão ser emitidos. Então, bom, eu passo a palavra para Luiz Fernando Pereira, que é da Universidade Federal do Maranhão. O trabalho que ele vai apresentar tem como título Dialogando com Freire no Círculo de Cultura, uma estratégia de promoção de adesão ao tratamento da tuberculose. Como coautoras, esse trabalho contou com Maria Alice Melo e Valéria Pacheco Dias. É isso. Boa apresentação, Luiz Fernando. Então, boa tarde. Nós não vamos utilizar slide, né? Nós vamos mais promover uma conversa mesmo, partilhando aqui o nosso trabalho, né? Esse trabalho ele é fruto, né, de um projeto de extensão, mas antes eu vou fazer minha descrição, né? Eu sou enfermeiro, né?
sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, num campus de uma cidade aqui do Maranhão chamada Pinheiro, campus da UFMA. Sou um homem de pele branca, estou usando uma camisa vermelha e atrás de mim tem como fundo uma parede branca, né? E, como já foi falado, o título do nosso trabalho é Dialogando com Freire no Círculo de Cultura, uma estratégia para a adesão ao tratamento da tuberculose. Como acabei de falar, esse trabalho é fruto de um projeto de extensão que nós desenvolvemos na universidade, intitulado Educação e Saúde no Controle da Tuberculose. O objetivo do trabalho é relatar sobre a experiência da realização de um círculo de cultura em um projeto de extensão, Educação e Saúde no Controle da Tuberculose, como estratégia de promoção da saúde da pessoa com tuberculose, visando o aumento da adesão ao tratamento anti-TB. A nossa questão discutida no círculo, né, era como despertar na pessoa com tuberculose a consciência para a promoção da saúde, tendo em vista a adesão ao tratamento, já que nós tínhamos aí, né, um problema evidente, que era o problema da adesão ao tratamento, já identificado no nosso projeto de extensão. E como no projeto nós começamos a fazer leituras, né, voltadas para a educação popular, principalmente nos debruçando sobre duas obras de Paulo Freire, né, Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, e Educação como Prática da Liberdade. Então, a partir dessas leituras, veio uma sugestão, né, dos participantes do projeto de que nós utilizássemos no projeto uma atividade para enfrentamento desse problema. E aí, como o Círculo de Paulo Freire, né, ele vai trabalhar, né, justamente a partir dessa descoberta do próprio sujeito. Então, a nossa intenção era que, né, esse caminho, né, para enfrentamento desse problema fosse construído junto com os próprios sujeitos no círculo de cultura. Como nós sabemos, a tuberculose, né, ela é ainda um problema, principal causa de morte por doença infecciosa no mundo, né, e a inovação na promoção da saúde, né, incorporando essas discussões sobre a compreensão dos determinantes, que foi algo muito forte, né, no ciclo de cultura, compreender os determinantes e os condicionantes da saúde como modificação recíproca da pessoa, né? E aí isso se mostrou como uma alternativa na perspectiva de promover a saúde e a adesão ao tratamento. E aí, nesse sentido, né, nós buscamos, como eu acabei de dizer, essa referência, né, da educação popular em saúde, a partir do referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, né, buscando e centrando-se na questão do empoderamento, né, como eixo central para a promoção de saúde, capacitando e tornando viável indivíduos coletivos a aprender através da própria vida daqueles indivíduos, porque aí, naquele momento, nós começamos, a partir da questão norteadora, a instigar os sujeitos a se colocarem na roda, no círculo, e a buscar, né, esse caminho, né? E aí a gente também, né, nessa perspectiva, nós estávamos ali muito centrados na questão do projeto existencial daquelas pessoas, né? E aí isso imbricava o conceito de promoção da saúde e as concepções da teoria da construção coletiva do conhecimento, onde nós sabemos que, nesse sentido, o pensamento freiriano admite o diálogo, a mudança com consciência, e o círculo de cultura, né, foi esse locus, né, para que a gente pudesse usar essa ferramenta, né? E aí as falas dentro dos círculos, elas foram sendo oferecidas de forma que cada um pudesse participar, e foi emergindo, né, o novo foi emergindo a partir, né, dessa consciência em relação à adesão ao tratamento. Nós fizemos um estudo, né, descritivo qualitativo, do tipo relato de experiência de um círculo de cultura, desenvolvido nesse projeto, como eu já falei, que é vinculado ao curso de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Para a análise e reflexão dos dados, nós utilizamos o método da compreensão dos sentidos discursivos, né, sustentado no referencial teórico, né, de Aguiar e Ozella, 2013.
E aí, a partir desse método de análise, né, nós fizemos a compreensão, né, da situação existencial daqueles sujeitos, né, no seu mundo concreto, e tiramos dali, a partir das falas, os núcleos de significação, os temas geradores e os discursos da fala. E, a partir daí, a gente foi fazer o desvelamento dos conteúdos encobertos em função de uma relação de dominação, casação. E aí, como principais resultados e contribuições, né, a gente foi identificando, né, desvelando as intencionalidades para a transformação do nível de consciência dos sujeitos, fomos identificando a potencial mudança, né, dentro de um contexto de totalidade, em que essas pessoas foram, né, visualizando uma forma crítica de pensar a realidade. E aí, a partir dessa imersão em que as pessoas se achavam, foram emergindo determinadas categorias de empoderamento, né, em uma realidade que, a partir do desenvolvimento dessa metodologia, foi se desvelando no entendimento de uma necessidade coletiva de busca de solução para aquele problema da vida cotidiana, que era a adesão, né, ao tratamento. Então, assim, a gente percebeu que os determinantes e os condicionantes, né, eles foram evidenciados ali, todos os condicionantes e determinantes relacionados ao abandono, ao tratamento, e foram fluindo também, né, que a gente considerou como muito importante, foram fluindo os níveis de importância desses condicionantes e desses determinantes. E, a partir da fruição desses condicionantes e desses determinantes, né, nós fomos, né, fazendo os encaminhamentos para o enfrentamento daquele problema que vinha emergindo a partir dos próprios sujeitos. E aí a gente pôde, né, no final, perceber, né, uma relação importante, né, desse trabalho, né, com essa conferência, com a temática, percebendo que ela estava justamente mediada, né, estabelecendo essa relação numa experiência norteada, né, pelo eixo da educação popular, centrada em Paulo Freire, onde a universidade encontrou na comunidade e naqueles sujeitos a oportunidade de reelaborar sua praxis. Então, a partir dali, daqueles resultados, né, nós centralizamos, né, em um outro rumo, em uma outra direção, a nossa praxis, e aí a gente começou a perceber, né, a partir do encerramento da experiência, com o tempo, a gente começou a perceber, né, alguns resultados que já vinham, né, ali dos próprios sujeitos a partir dessas provocações. Então, o nosso trabalho é isso, né, versou sobre isso, e aí a gente agradece pela oportunidade. Muito obrigada também, Luiz Fernando. Deixa eu só fazer uma pergunta. Matheus, alguém aqui, Matheus seria a próxima pessoa a se apresentar, não estou vendo o nome dele, mas assim como aconteceu no caso de Rafaela, tem alguém que está aqui em nome de Matheus, ou ele está logado em uma outra conta? Bom, estou entendendo que não, eu vou passar para a próxima pessoa, que é a Ruth, e aí qualquer coisa, se Matheus chegar, a gente passa a palavra para ele depois. Deixa eu só te fixar na tela, Ruth. Pronto, a lista de... Diga, Ruth. Eu preciso compartilhar a tela. Sei. Aí tem como... Tá, só um minutinho. Vou ver como é que faço isso. Vê se você clica na... Acho que foi. Verifique se foi, e aí eu faço só a apresentação, né? Aliás, você mesmo pode fazer, né? Já que você já está com o microfone ligado. Confirma se os slides foram. Ruth? Caiu. Travou um pouquinho, Pronto, Ruth. Você deixa ouve? só eu encontrar.
Bom, Ruth, fique à vontade. Eu vou fazer só como eu fiz formalmente com todo mundo, vou só introduzir, né, Ruth Silva dos Santos, da Universidade Federal de Pernambuco. O trabalho é intitulado A Metodologia Problematizadora, a partir do uso de tecnologias na educação e saúde, no contexto da pandemia de Covid-19. O trabalho tem Vitória Santiago como coautora. Fique à vontade, Ruth, você tem 10 minutos. E é isso, não esqueça da autodescrição também. Obrigada. Ruth, seu microfone está desligado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho preparado um slide, só que eu não estou conseguindo apresentar por conta da minha internet. E aí, entre apresentar slide e vocês conseguirem me ouvir, eu prefiro que vocês me escutem, tá certo? Pode ser? Eu vou fazer o seguinte, então, para te ajudar a fazer, vou desligar a minha câmera e pedir para que todo mundo que vai com a câmera ligada desligue, que eu acho que isso pode ajudar você também na sua conexão a ter menos peso. Mas, de qualquer forma, eu vou falando. Acho que não vai me atrapalhar, não, ter a apresentação. Pronto, gente. Como Paula havia me apresentado, meu nome é Ruth, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo curto, né, na altura acima da minha nuca, eu uso óculos. E agora eu tô com uma camiseta branca e aqui atrás de mim tem um fundo de um papel de parede com uns triângulos cinzas. E aí hoje eu vou estar apresentando para vocês um trabalho intitulado A Metodologia Problematizadora, a partir do uso de tecnologias na educação em saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Esse trabalho, na verdade, ele não foi só eu, né? Como Paula disse também, ele é um trabalho de muitas mãos, entre eles professores e estudantes de diversos cursos de saúde da UFPE. E aí, para iniciar, é importante dizer que esse trabalho, na verdade, ele é derivado de um projeto de extensão da universidade em conjunto com o Hospital das Clínicas de Recife, Pernambuco. O nome desse projeto é Educação em Diabetes para a Promoção do Autocuidado. E, basicamente, esse projeto, né, ele tem como objetivo trabalhar a educação em saúde com pacientes que apresentam diabetes. E aí, por quê, né? Por que a gente vai trabalhar a educação em saúde com esses pacientes? Porque a gente acredita realmente que a educação em saúde, ela é uma ferramenta muito poderosa na promoção do autocuidado em diabetes, já que, né, a educação, ela faz parte, na verdade, desse tratamento desse paciente com diabetes, né, tanto a diabetes tipo 1 como a tipo 2 e outros diversos tipos de diabetes, porque muito além, né, da gente ter um tratamento com medicação, com uma alimentação adequada, né, prática de exercícios, né, mudança de vida, a gente também precisa que esse paciente ele entenda o que está acontecendo no organismo dele, né, ele entenda como ele pode trabalhar, né, para ele conviver bem com aquela doença, né, com aquela condição de saúde, já que é uma doença crônica, né, então ela não tem cura, porém ela pode, o paciente ele pode, né, conviver com ela de uma forma boa, né, de uma forma positiva e evitar complicações futuras. E aí, como é que a gente pensava em fazer isso? Como a gente fez, né? A gente quis utilizar essa metodologia problematizadora proposta por Paulo Freire, justamente porque é uma metodologia que ela permite, né, que esse indivíduo ele consiga repensar, né, ele pensar naquela realidade dele, e aí juntos, pensando nessa realidade, a gente identifica quais são as problemáticas diárias que ele tem com a condição de saúde, né? Então, quais são as dificuldades dele? É com a alimentação, é com o tratamento, né, com a questão da medicação, e a partir disso a gente vai identificando como a gente pode solucionar esses problemas, né, e de uma forma que a gente pode aplicar nessa realidade desse indivíduo. Ele acontece desde 2018, então muito antes da pandemia ele já acontecia de forma presencial no ambulatório de endocrinologia do HC, onde ocorriam essas ações de saúde, né? Então, elas ocorriam ali na sala de espera, né? Enquanto eles estavam esperando a consulta médica, a consulta com o nutricionista, com o enfermeiro, e a gente fazia esse encontro com eles, né? Essa roda ali de conversa mesmo. E aí, quando veio a pandemia, a gente percebeu que esses pacientes, eles ficariam desassistidos, né? Então, porque fechou o ambulatório, né? Os serviços de saúde e de atenção básica também não estavam funcionando, e aí a gente pensou, a gente não pode deixar esses pacientes desassistidos dessa forma, né? A gente não pode perder esse vínculo com eles.
E aí a gente pensou justamente em utilizar essas ferramentas tecnológicas para que essas atividades elas continuassem chegando, né, nesses contextos, tanto de centro como de periferia, já que é um hospital grande, né, o Hospital das Clínicas é um hospital que ele atende tanto a região metropolitana aqui de Recife, como as regiões de interior, e ainda, claro, se baseando nos princípios freirianos, né? Então, isso foi um grande desafio, né? Porque como a gente vai trabalhar com pessoas, né, que querendo ou não tinham uma certa dificuldade com a tecnologia, né? Na sua maioria eram pessoas mais idosas, então existia esse medo, né, de não ser muito, eles não terem muita adesão, de não serem muito participativos, de não ter muita motivação em continuar com a gente nesse projeto. E aí o objetivo do projeto ele se tornou outro, né? Muito além do autocuidado em diabetes. Então se tornou promover o autocuidado em diabetes por meio dessa ampliação desse conhecimento sobre a doença em si, mas também incentivar a adoção de medidas de autocuidado da própria condição de saúde deles, como também da doença emergente, que era no caso a COVID. A gente sabe, né, que a OMS ela decretou que a diabetes ela é uma comorbidade, né, importante que tem que ser observada, né, pelos profissionais de saúde, porque ela pode trazer complicações maiores para essas pessoas quando elas são infectadas pela Covid-19. E aí, como eu disse, essas ações elas foram realizadas de forma remota, através de ligações telefônicas pela ferramenta do WhatsApp. Esse público que a gente trouxe, que a gente conseguiu alcançar, foram 31 indivíduos com diabetes mellitus do tipo 2, assistido no ambulatório de endocrinologia do HC da UFPE. Então, a nossa equipe, né, uma equipe grande, era uma equipe formada por docentes e também por discentes dos cursos de enfermagem, nutrição, educação física e psicologia, trazendo essa perspectiva justamente de interdisciplinaridade, de muito profissionais, né? E esses pacientes eles foram identificados através desse prontuário, que era disponibilizado pelo próprio serviço do HC, já que a gente já tinha esse vínculo, né? E aí a gente fazia essa ligação para esse paciente, né, para esse usuário, para convidá-lo para participação. As ações elas foram realizadas de fevereiro a julho de 2021, em formato remoto, né, através das ligações do WhatsApp. Aí, como eu disse, né, muitas vezes eles têm uma certa dificuldade, então a gente ainda pensou também antes disso, a gente já disponibilizava alguns materiais para eles, né, para eles tentarem se familiarizar um pouco com aquela ferramenta, né, porque muitas vezes eles nunca tinham utilizado, era algo muito novo, tanto para a gente como para eles. As temáticas abordadas, elas foram definidas através desse levantamento prévio para o contato telefônico, então a gente fazia o convite e perguntava, né, já iniciava aquele diálogo, colocando eles realmente como protagonistas dessa ação de saúde. A gente não queria fazer temas que fossem aleatórios, né? A gente queria que fossem temas que fossem realmente do interesse deles, porque não fazia sentido a gente continuar com isso, com esse trabalho, né, educativo, se não fosse algo que eles não fossem ter interesse, né, que eles não fossem ter adesão durante esses meses. E aí, a partir desses temas, a gente elaborou os planos de ensino e as estratégias de trabalho em grupo, que também foram sugeridas por esses indivíduos, né? Então, eles falavam, olha, tem interesse em fazer só conversa, né? Ficar conversando, de talvez ter alguma dinâmica. E aí, a partir disso, a gente foi pensando, né? Como a gente pode trabalhar isso nesse ambiente de ligação por WhatsApp. Tudo baseando-se, né? Claro, nesses princípios de Paulo Freire. Semanalmente, né, a equipe era formada por professor e os alunos, né, que conduziam esses grupos no período da tarde, com temáticas diferentes em cada encontro. As atividades desenvolvidas, né, os temas, eles foram, o primeiro, cuidados pós-vacinação, ganho de peso, consumo de álcool e frutos do mar, escolhas alimentares e vitamina D, desinformação e fake news, vacina Covid-19, esperança e medo, novo normal. Então, todos são temas, né, que tinham a ver ali, tanto com a questão da diabetes, como também a questão do novo, né, dessa doença que estava surgindo. Essas discussões, elas eram feitas através de uma perspectiva interdisciplinar, na qual tanto os estudantes como os professores atuavam apenas como mediadores desse processo educativo. O plano, né, esse momento da ação educativa em si, ela acontecia basicamente em 3 partes. A primeira parte era a nossa pergunta condutora, né, a pergunta pré-teste, em que a gente identificava esse conhecimento prévio deles sobre aquele tema, e a partir disso a gente ia conduzindo, né, a todo aquele plano educativo. Então, no final, a gente finalizava com uma pergunta pós-teste, em que a gente fazia essa análise da efetividade do processo de ensino-aprendizagem, né, basicamente a gente comparava como é que eles respondiam no início e como é que eles traziam para a gente no final. E no final mesmo, né, ali para finalizar tudo, para fechar, a gente fazia a avaliação daquele momento, né? Então, a gente perguntava se eles estavam satisfeitos, se eles gostaram, se eles tinham interesse de participar novamente em outros encontros, se tinham sugestões, comentários, era um momento bem rico. E aí, por fim, né, a gente percebeu
que, na verdade, a educação em diabetes, por meio dessa tecnologia digital, no contexto de pandemia, ela permitiu, né, que essas informações compartilhadas, elas alcançassem esses indivíduos, apesar dessa necessidade de distanciamento social, promovendo tanto a adesão dessas práticas positivas para o manejo da diabetes, como também o esclarecimento de dúvidas relacionadas tanto para o autocuidado, né, deles como diabético, e também sobre a importância da vacinação contra a Covid. Dessa maneira, ficou muito evidente para a gente como a educação em saúde, que é promovida por centros universitários, ela tem que estar presente nesses movimentos, né, de articular, né, de construir pontes entre a educação popular, né, a educação que a gente vê, né, entre as pessoas, e as próprias universidades, né? Então, aquela história, né, da gente derrubar esses muros da universidade, né? Então, a gente não deixar aquele conhecimento ele ser partido, né, ele ser fragmentado, mas a gente realmente articular, porque a gente sabe que quando a gente consegue articular essa educação popular com o conhecimento que é promovido dentro da universidade, a gente consegue trazer realmente essa população como protagonista, sabe? Que eles que precisam, né, ser os maiores beneficiários de todo esse movimento. E aí, para concluir, a gente que fez parte do projeto, né, a gente percebeu como essa oportunidade de atuar em ações de saúde com caráter muito profissional e interdisciplinar foi muito importante para a nossa formação. Aí, falando pessoalmente como estudante de enfermagem, foi muito interessante para mim, né, porque eu vejo que muitas vezes a gente, como a Rafaela tinha dito antes, a gente se forma num caráter muito tecnicista, muitas vezes fugindo um pouco dessa perspectiva multiprofissional, né, de não trazer tanto esse cuidado integral que a gente tanto fala, né, e aí ter essa experiência, né, alicerçada nesses princípios de Paulo Freire, foi muito importante para poder ver realmente esse indivíduo nessa perspectiva integral, então trazer ele realmente como protagonista não só da ação educativa, né, mas também do próprio cuidado. E também, claro, o fortalecimento da vivência, né, a vivência acadêmica de ensino, pesquisa e extensão, né, que vai muito além dos muros da universidade, como eu havia dito. Então, a gente se aproximar dessa comunidade que está sendo assistida por aquele ambiente universitário e também ter uma assistência que é baseada nessas realidades, né, na necessidade real desse indivíduo. Muito obrigada, gente, pela apresentação, pelo momento, né, pela atenção de todos vocês. E é isso. Bom, muito obrigada, Ruth. Deixa eu só remover o PIN e perguntar pela última vez, fazer a última chamada, confirmar se Matheus ou alguém que vai apresentar o trabalho sobre corpo e memória de psicólogas negras no Brasil está presente, e temos duas pessoas que enviaram resumo e que podem estar aqui, então eu também queria confirmar, que seriam Lucas Eduardo Maia Lara e Aislan Diego de Assis. Alguma dessas pessoas está aqui? Bom, estou entendendo que não. Então, vou passar a palavra para Orlando agora tocar, mas eu gostaria de pedir que quem pudesse, se possível, ligasse a câmera, até para a gente poder fazer um registro desse encontro de hoje, né, para estar no evento. Então, vou fazer um print só um minutinho, Orlando, só para todo mundo poder dar um sorrisinho, ajeitar os cabelos. E aí a gente tira. Mais alguém? Bom, então, acho que é só um print screen mesmo a opção, né? No caso, não tem milagre, não. Então, vamos lá. 1, 2, 3, espera aí. 1, 2, 3 e... Pronto, tem uma captura de tela, se alguém quiser fazer mais uma para garantir, mas é isso, Orlando, é com você, então. Me ouvem todos. Primeiramente, boa tarde, vou me apresentar. Sou Orlando, sou um dos mediadores aqui, sou um homem branco, óculos, cabelos castanhos claros, olhos claros, tenho atrás de mim um fundo, uma parede branca, e quero começar aqui com uma provocação. Eu escutei atentamente todos os trabalhos, né? E parabéns a todos, são experiências muito interessantes. Mas aí eu queria colocar uma colocação para o grupo, porque nós, principalmente
Eu pesquiso na área de saúde. Eu trabalho, inclusive, trabalho com os referenciais que o Luiz Fernando trabalha, de sentido de significados, núcleos de significação. Trabalho com a saúde junto à população em situação de rua, a população trans, e medidas socioeducativas também. Então, pesquiso em saúde em prisão, no sistema prisional no Brasil e na Inglaterra, que deve sair uma publicação. E aí a grande questão que eu quero colocar para o grupo é como nós, que nos pretendemos na educação popular, em saúde, nós temos alguns desafios que eu acho que precisam. O primeiro é viável a concepção de saúde da OMS, que justamente coloca a questão de um estado de bem-estar total, e que se ela rompe com o paradigma de saúde como a ausência de doença, ele coloca uma outra questão. E como fica isso dentro da educação popular? Essa é uma questão que coloca, porque todos nós, todas as falas aí, nós estamos trabalhando o conceito de saúde da OMS implícita, não acho que nenhum de vocês colocou isso explicitamente, né, se contrapondo a ele, mas as falas dão para perceber isso. Então, essa é uma questão que mas esse paradigma, ele está aí, ele é onipresente, isso é um desafio que a gente precisa, eu queria colocar um grupo. Outro desafio que para romper esse nosso isolamento, olhando todos os grupos, a questão da Paula com o trabalho, passando pela tecnologia, a questão do círculo de cultura com a tuberculose, a questão da saúde mental no CAPS, envolve uma questão que nós precisamos pensar, a questão do território. Como que nós estamos dialogando no território? E aí entra um pouco na pesquisa que está da Bruna, da questão da participação popular e do controle, porque isso está previsto, o controle social dos espaços. Então, eu queria saber como vocês estão trabalhando isso nas pesquisas e como a gente pode avançar nesse sentido de superar esse paradigma, porque aí tendo uma palavra, restabelecer a verdade das palavras. Quando a gente fala uma mudança de paradigma, uma mudança paradigmática, envolve, principalmente na ciência, uma incorporação pela sociedade desse novo paradigma. Então, eu compreendo que nós estamos num momento de disputa, em que o paradigma da saúde, enquanto ausência de doença, é onde nossas ações estão inseridas, por mais que a gente as execute numa outra perspectiva. Então, a gente precisa refletir, na minha opinião, sobre isso. Essa é uma questão. A questão do território, qual o conceito de território que nós estamos trabalhando? Das desigualdades, né? Porque, por exemplo, o SUS, se nesse primeiro momento ele emerge a partir da pandemia, ao mesmo tempo a história de construção do SUS, que aí a Bruna pode até nos contribuir, porque a história de construção do SUS é a história da construção da participação popular que vai desembocar em todas as conferências, é isso. Então, só para aquecer, isso, pensar desigualdade, território e o conceito de saúde e doença, e, principalmente, uma coisa que está camuflada, a nossa relação com... Aí, quando eu coloco a desigualdade, eu trago a aporofobia, que o padre Júlio Lancelotti vem resgatando esse conceito, que acho que nós temos que trabalhar. E isso, a aporofobia, tem a ver, ou não, com a formação dos nossos profissionais. Nossos profissionais são aporofóbicos ou não? Então, é isso. Jogo a bola, quem quiser, rebata. Quem quer começar? Só começar falando. Pode escolher um dos temas, por favor, gente. Uma roda de conversa. Orlando, boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar aqui, que eu me senti bastante provocado, né? Primeiramente, eu queria dizer que eu tenho muito interesse, né, já fazendo aqui uma troca, de partilhar com você essa questão dos núcleos de significação, porque eu estou iniciando, né, nesse
nesse método, né? Eu sou um iniciante, então, se eu puder trocar algumas questões, Será um prazer. pois a Tá gente pode feito. ver como nós vamos trocar. E uma questão que me chama muita atenção na sua fala é realmente esse conceito de saúde, né? Eu penso que está posto um desafio muito grande para nós, mesmo que nós estejamos trazendo em nossos trabalhos outra perspectiva, né, conceitual, né, da questão da saúde, mas aí eu penso que isso não está, né, atravessando o processo de formação, né, na universidade, nos centros de formação. Eu penso que, por exemplo, eu digo pela minha experiência. Então, por exemplo, lá aqui na universidade, esse movimento não é um movimento, né, geral. O que pesa aqui ainda é essa formação a partir desse conceito, né, da OMS, esse conceito de saúde centrado na ausência de doença. Então, e principalmente, né, a partir do território, que eu acho que também essa conversa, esse diálogo, né, desse conceito de saúde, quando você coloca, né, a partir de qual território nós estamos trabalhando, aí eu acho que isso dialoga muito bem e se coloca como um grande desafio para nós no processo, né, de formação. Então, isso é uma coisa que eu acho que precisa ser olhado com muita atenção e com muita veemência, no sentido de que como nós, e aí eu acho que você traz uma questão interessante, talvez para esse enfrentamento como caminho, que é as construções mais coletivas, porque nós estamos, né, parece que com nossas experiências muito individuais, né, muito lá nos nossos quadrados. E aí, quando a gente não partilha, quando a gente não troca, eu acho que fica difícil para a construção ou o surgimento de um novo paradigma, né, incorporado pela sociedade. Então, eu acho que essa questão que você traz, né, do coletivo, da construção coletiva, no coletivo, eu acho que pode ser um caminho para que a gente possa estar fomentando aí um paradigma que, quiçá, possa ser, aliás, que se transforme num paradigma a partir da incorporação pela sociedade. Mas acho questões importantes para o debate. Era isso. Obrigado. Quem mais? Depois eu vou deixar o e-mail no final para quem quiser entrar em contato já. Eu queria complementar um pouco a partir da fala do Luiz, que eu acho que tem ficado uma questão assim para mim, a partir da pesquisa, né, que é um pouco assim, talvez como tranquilizar profissionais, assim, acho que as pessoas foram falando um pouco sobre suas formações, né, várias pessoas da enfermagem, que eu sei que tem uma formação bem dura, eu não falei no começo, eu sou terapeuta ocupacional, que apesar de na terapia ocupacional a gente vir numa tentativa, né, de construir aí outras epistemologias, né, também é uma formação bastante dura, então eu acho que a gente que vem da saúde, a gente é um pouco formado para dar as respostas mesmo, assim, né, e respostas que não são provisórias, elas são absolutas, são verdadeiras, é aquilo, né, assim, e por mais que eu esteja pesquisando na saúde mental, que tem toda uma desconstrução disso, isso é ainda muito presente, assim, né? Então, como fazer com que esses territórios talvez possam ser um pouco sempre colocados em questão? Isso tem sido uma questão para mim, assim, porque eu vejo quando a gente fala de reabilitação psicossocial, por exemplo, que é uma coisa que nesses espaços onde eu estou, né, no colegiado gestor, na assembleia, são sempre muito falados, mas é numa perspectiva ainda muito de ensinar o que é a reforma psiquiátrica. Quando a reforma psiquiátrica, minha galera, ainda está acontecendo, entendeu? Não tem como a gente falar o que é, ela está sendo, e ela precisa se refazer o tempo todo, né, a partir daqueles espaços, né? Em cada encontro daquele, a gente tem que conseguir dizer de novo o que é, né? Assim, e é claro que tem alguma coisa um núcleo duro que tem que se manter, né? Tem que ter alguma coisa que precisa, na qual a gente precisa se segurar, né?
minimamente um conceito ali que permaneça, mas também isso precisa estar em aberto, né, de algum jeito, e não sendo simplesmente reproduzido o tempo todo, né? Assim, só para crescer. E eu acho que o caminho para isso é um pouco coletivo, assim, retomando vocês, né? Conseguir ir pactuando entendimentos coletivos provisórios ali, territorializados sobre o que a gente entende sobre cada coisa, né? Quem quer complementar? Eu gostaria de falar, se complementando nessa questão que você trouxe, apontou acerca dos territórios, eu acho que também tem uma outra categoria que deveria ser mais explorada, que, além do território, é o cotidiano, né? Quando a gente pensa nos processos de saúde, né, a gente pensa também esse território, mas a gente tem que pensar também o cotidiano, né? Como as pessoas no seu cotidiano lidam, negociam, seja com as estratégias hegemônicas, né, que traz aí a questão com a saúde, como essas práticas mais tradicionais, enfim, né, essas outras práticas que podem estar aí, né, transversalmente acontecendo nesse cotidiano. E uma outra questão que eu acho interessante quando você traz esse paradigma da saúde, alguns autores vêm trabalhando, né, tentando chamar a atenção para um outro paradigma, que é o paradigma da vida, né? Porque quando você pega esse paradigma daí da vida, a gente consegue ampliar, né, vários aspectos disso que poderia ser a saúde, né? Entendendo vida como esse processo dinâmico, né, de tessitura de várias camadas, vamos dizer assim, ou de várias linhas aí de existências, né? Então, eu acho que é muito interessante pensar a saúde para além desse modelo hegemônico, biomédico, né, ocidental, no qual nós fomos colonizados a entender a saúde, né? Existem outras epistemologias, outras formas de entender a saúde, seja a partir do bem viver, né, de outras possibilidades, outras discussões que estão trazendo, que se está trazendo e que está adentrando, né, o conhecimento dentro da saúde. Obrigado, Ana. Alguém mais? Mas antes eu vou colocar umas questões, eu esqueci de falar. Eu pesquiso, minha tese de mestrado ela foi realizada com a população em situação de rua, usando a arte, né? A estilogravura, num espaço chamado... Então, eu tenho... De novo, eu vou trazer um outro elemento, jogar mais lenha na fogueira. A partir de Michel de Certona, uma das referências, que é justamente a questão do cotidiano. Então, mais lenha na fogueira. Arte, cultura e a cidade educadora, como ocupar esses espaços, como esses equipamentos culturais, esses equipamentos de saúde, quais as interlocuções, como a gente vai quebrar esses quadrados, sair desses quadrados, ou é impossível educar na cidade? Cada um vai ficar no seu compartimentado, né? Essa fragmentação dos sujeitos, né? Nesses territórios, né? Quem quer continuar, por favor, vamos lá, gente. Vocês têm história aí, está todo mundo... Vamos fazer circular. Deixa eu compartilhar um pouquinho das 3 palavras que você trouxe antes. A discussão, né, do que é saúde e doença, território e desigualdade. Como faz alguns anos que nós temos aplicado isso com alguns alunos e alguns projetos extensionistas no campus, a gente consegue trazer essa discussão, e é interessante que vem aluno, entra turma, sai turma, e a gente sempre volta para a pauta de que é impossível discutir saúde sem falar de economia e política. E entre essa discussão das desigualdades, como nós somos um polo de interior, nós conseguimos palpar os territórios que nós cuidamos. O nosso campo de estágio são esses bairros vizinhos, né? E nós temos a abertura de fazer algumas práticas educativas nas unidades básicas. E algumas das práticas educativas nós conseguimos, foram raras as vezes, a gente consegue fazer isso mais dentro da sala de aula, né? Fazendo essa discussão do ambiente, das desigualdades, pensando na discrepância mesmo territorial aqui. Alguns bairros mais abastados, é uma cidade litorânea, então não distante, você consegue passar 2 ruas e ver uma mansão e um casebre com um cavalo no quintal. E ambas as residências sendo cuidadas pela mesma SF. Então, a gente consegue
pensando em saúde ambiental, trazer essa discussão acerca das desigualdades. Como é um polo de interior, eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro. Não, estou no interior morando para estudar, já faz 5 anos, e muitos outros alunos daqui também estão nessa condição. Então, a gente consegue trazer também do nosso ambiente de origem a diferença do cuidado em saúde aqui no município e como funciona, né, a dinâmica na nossa cidade natal. E trazendo sempre essa discussão de saúde não como ausência de doença. E nem com aquele equilíbrio utópico biopsicossocial e espiritual que a gente sabe que a vida é a oscilação e a gente alcançar essa estabilidade. Mas sempre trazendo a responsabilidade do Estado, né, como trazer subsídios básicos, e a gente, como profissional de saúde, como futuros profissionais de saúde, trazer essa perspectiva também para o usuário. Uma das colegas, que eu não lembro agora, falou, acho que foi, esqueci, mas que fala sobre o cuidado com a diabetes, né, de trazer o sujeito como o cuidador da sua saúde, como isso, entendendo o seu processo de saúde e doença para ser protagonista do seu cuidado. E a gente consegue fazer essa discussão com essa tecnologia com a saúde também, mostrando uma foto de enchente, por exemplo, e já discutir quais são as doenças transmissíveis e não transmissíveis, como o Estado se ausentou naquele momento, nesse evento, ou como nós podemos atuar protagonicamente como enfermagem com essa população. Então, acho que essa discussão tem sido feita, acho que tem sido bem legal. Quanto à arte, eu sinto essa falta. E aí já fica a crítica, né? Nós conseguimos fazer algumas atividades educativas extramuro, com música, com imagem, como mostrei a árvore de problemas, a gente mostra fotos, e teve uma das atividades, as próprias pessoas foram convidadas a tirar fotos do seu território para dizer o que elas achavam que era um problema de saneamento, o que interferisse na saúde ambiental. E a gente conseguiu trazer essa discussão para dentro da universidade. Mas essa intersecção de arte e diferente amostragem, eu sinto essa falta, realmente. Então, Isa, só respondendo, como você falou da fotografia, toda a nossa pesquisa ela foi feita com base em fotografia. Então, nós já estamos numa discussão, depois eu posso até te mandar alguma coisa, na utilização da fotografia como método de pesquisa em saúde. Nós devo publicar agora, daqui a uns 2 meses. E nós temos um livro que é justamente aí no Rio de Janeiro, lá na Maré. Depois eu posso compartilhar, mas é importante tentar essas aproximações. E você está intuitivamente, acho que é importante a gente reconhecer as nossas práticas, trazendo essa questão do cotidiano. Será que nós, enquanto profissionais, porque nós estamos falando de um campo, gente, tem 2 coisas, outra provocação. As relações de poder no campo que nós estamos da saúde, elas são majoritariamente, quem detém o poder? Na saúde mental, o psiquiatra. Então, na saúde de forma geral, o médico. E tanto que os psicólogos sabem muito bem da discussão do ato médico. E como ficam as relações de poder, e aí entra a questão da formação, nos nossos espaços de saúde, com como democratizar realmente essas questões, porque nós temos, ou não existe, ou realmente é uma relação de paridade entre o médico, o enfermeiro e o agente de saúde. Essa hierarquização não existe? Ou será que só eu que vejo essa perspectiva? Um problema grave. Assim. Passa a bola, gente. A Ana compartilhou o Fotovice aí da Unifesp, não sei quem compartilhou, é importante dar uma olhada no chat, uma experiência de fotografia interessante. Você quer compartilhar algo sobre a experiência, Ana, do Fotovoice, desculpa? Oi, vocês estão me ouvindo? Eu posso falar, eu só não consigo abrir o vídeo por conta de um problema no computador. Enquanto a Isa falava, eu lembrei de uma experiência que a gente teve durante a pandemia. Eu sou Ana Carolina, eu sou doutoranda na Universidade Federal de São Paulo, sou enfermeira,
E estou achando muito bom ter tanta gente da enfermagem nesse encontro. A gente teve uma experiência que a provocação era pensar quais foram os enfrentamentos de comunidades específicas para a pandemia de Covid-19. E eu fiquei com grupos comunitários dos arredores da Vila Mariana, que são os arredores da universidade, aqui, né, do campus universitário, mas a gente teve outros grupos que trabalharam com população em situação de rua, com mulheres africanas, com outros grupos populacionais. E foi uma experiência também a partir da fotografia, assim como o Orlando colocou, assim como a Isa colocou. Então, só para compartilhar que, mesmo distantes, estamos fazendo de formas semelhantes, né? Parecidas, usando recursos para além dos que a universidade a todo tempo coloca para a gente, né? Rompendo também com outras metodologias. Eu fiz um projeto, um pouco vou soltando as conta-gotas, aí na Unifesp, né, justamente tem um trabalho muito bom com a população em situação de rua, e na extensão, principalmente, foi com a Carmen, mas era uma questão da gente radicalizar a pesquisa participante, né? Exatamente, Orlando. Estou falando desse grupo mesmo, porque com a Carmen... com a Carmen. que a Carmen estava trabalhando especificamente com população em situação de rua, eu fiquei com outro grupo, foi um projeto grande, assim, em parceria com o SESC, aqui de São Paulo, que a gente fez mais recentemente, mas eu sei que a Carmen teve outras experiências de photo voice antes mesmo da pandemia, então talvez a gente tenha estado próximos, né, de alguma forma ainda que a gente não tenha se reconhecido aqui. Sim, eu fiz essa experiência, já deve ter uns 10 anos, talvez. Bem, faz muito tempo que tem um grupo. Mas que bom, depois vamos trocar, vamos deixando os e-mails, vão compartilhando. Essa questão que a Ana traz tem a ver com a questão de como ampliar a escuta. Eu acho que esse é um desafio para nós, né? Porque quando a gente fala de escuta, a gente termina fazendo formulário e questionário. Gente, será que... E aí eu vou contar uma experiência minha, que foi trabalhar com cinema, o que foi extremamente constrangedora no primeiro momento. Que eu cheguei no grupo e perguntei quem não tinha ido ao cinema. E tinha uma que não tinha ido. E aquilo foi de uma ofensa terrível nessa relação da desigualdade, de como a escuta, né? Na verdade, eu estava propondo um curso de cinema, que no final rolou. Mas como nós lidamos com essa escuta com esses grupos? Porque existe uma relação ética muito delicada com as populações que são marginalizadas, que são invisibilizadas e que terminam virando todo mundo objeto de estudo e não um sujeito que... principalmente como nós devolvemos para esses grupos sociais aquilo que nós pesquisamos, né? Então, essas questões me atravessam. Dá para falar em educação popular. Será que realmente nós estamos trabalhando com essas pessoas a partir de um conceito de sujeito ou de assujeitados? Principalmente se a gente fala da relação de saúde, que é muito, muito violenta, né? Então, acho que não dá para prestar uma educação popular que não considere o conceito de sujeito. E aí, às vezes, não é uma questão de se chicotear ou de se martirizar. A gente não rompe modelos sem reflexão, sem a praxis que tanto fala a Paula. Então, se voltar à nossa prática, manter esse distanciamento, olhar para o cotidiano, acho que tem que estar previsto, a gente tem que pensar outros instrumentos, seja fotografia, espaços de escuta. Como se dá a escuta? Olhar, melhorando a pergunta, como romper essa hierarquia nessas relações? Nós falamos muito de saberes, mas me parece ainda que existe uma relação hierárquica entre saberes, ou não? Como acolhê-los? Como assumir a diferença? Né? Que é a questão. Acho que a única coisa que nós compartilhamos
e que nos unifica enquanto seres humanos é que somos todos diferentes. Então, é justamente a diferença é o que nos unifica, né? Como acolher as diferenças num projeto de educação popular e saúde, por exemplo? Não estou falando que eu tenho a resposta. Acho que não. Mas eu fico com a provocação. Eu acho que, de alguma forma, cada um de vocês, com as suas pesquisas, está sinalizando, está caminhando. Mas é isso, eu falo dessa radicalidade na diferença. Vocês estão, eu vejo, eu percebo, nos temas, nas metodologias, mas eu acho que é uma questão que... Aí é um incômodo meu. Estou compartilhando um incômodo, não estou compartilhando uma teoria pronta, é um incômodo mesmo. Esse é um incômodo que eu tenho, de criar espaços de escuta menos hierárquicos. Eu não vou me propor a responder nada, Orlando, acho, né? Vou recebendo as provocações e fazendo associações livres aqui, mas eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente está falando da escuta, é aprender também a tolerar e saber ler os silêncios, né? Tem um autor, que é José Barreto, que tem um trabalho muito voltado para a educação popular, acho que foi parceiro de Paulo Freire, ele tem um texto que fala sobre a discussão, né? E até da fragilidade da pergunta como estímulo à discussão, porque perguntas muitas vezes partem de alguns elementos implícitos. Então, ele vai falar de um trabalho de decodificação e tudo mais, né? E aí, assim, muitas vezes, quando a gente está lidando com os estudantes, ou em conversa de uma forma geral, a gente tem que aprender a tolerar os silêncios, entender o que eles querem dizer. Porque tem silêncio que é porque a pessoa não está prestando atenção no que a gente quer falar, né? Mas tem silêncio que é silêncio de elaboração, de assimilação daquilo que está sendo ouvido, para, em vez de responder prontamente, poder pensar a respeito. Então, às vezes, uma resposta pronta, ela pode indicar que eu já estava pensando enquanto você estava falando e nem terminei de te escutar, né? Mas sustentar a escuta é um desafio, porque tanto professores, educadores, quanto psicólogos, quanto uma série de profissionais, muitas vezes ainda são vistos, e isso é uma das coisas que a gente tem que desnaturalizar, como que ainda tem um certo conhecimento e transmite, né? E sair desse lugar é desafiador, porque questiona, né? Assim, você se interroga, putz, será que eu não sei o que eu estou fazendo? Será que vão pensar que eu não sei o que eu estou fazendo? Né? Então, assim, sustentar esse lugar de que não precisa responder, que a gente pode provocar, que a gente pode problematizar, é muito importante, é muito desafiador, porque é uma linha tênue aí o tempo todo, né? Se a gente pensa nos coordenadores dos grupos de educação popular, dos círculos de cultura, eles têm uma diferença em relação aos educandos, porque se não tem, não há a confiança de que o trabalho é realizado, mas eles têm que construir um trabalho horizontal, assim, manejar esses dois elementos é sempre um desafio, né, de não ser quem responde, mas entender que os sujeitos ali ocupam diferentes lugares nesse processo, né? Paulo Freire fala disso, tem um livro muito legal, que é uma articulação de Paulo Freire com Pichon Rivière, em que tem essa discussão, assim. Mas eu acho que um ponto importante, assim, é aprender a sustentar o silêncio e esse lugar de que não preciso responder, né? Pensando na orientação profissional, por exemplo. Teste é uma ferramenta usada em massa, né? E os estudantes chegam, implícita ou explicitamente, esperando que a gente aplique um teste e dê uma resposta. Mesmo que a gente não aplique um teste, eles estão esperando que a gente dê uma resposta, né? Assim, muitas vezes nas entrelinhas, assim. E provocar de devolver a pergunta é um desafio, porque é muito mais cômodo, por um lado, né, dar a resposta, né, do que assumir que a gente não tem essa resposta, que essa resposta vai ser construída por elas e por eles no processo. Então, assim, eu acho que são muitas variáveis em jogo, mas implica, assim, nós somos uma das nossas principais ferramentas de trabalho, eu diria que é a maior, né? Então, é pensar nesse nosso lugar, né, em tudo aquilo que vem arraigado na gente, do lugar que a gente ocupa enquanto profissionais, e questionar isso, romper. Mas isso é um desafio constante e contínuo, né? A gente nunca para de fazer isso. Mas, enfim, acho que falei bastante e vou passar a palavra. Mas tá bom, tá circulando a palavra. A palavra tem que circular. Um silêncio. Eu queria só... Até disse que eu ia sair, porque eu tenho aula agora às 16, Sim. Eu tenho uma aula agora às 16, mas eu estou assim, muito... Estou gostando demais aqui do momento, né? Mas está me tocando bastante. E aí, quando vem essa questão que a gente fala de sustentar a escuta, né? A Paula coloca essa questão,
e o Orlando acho que trouxe também essa questão dos saberes hierárquicos, né? E aí eu vejo que na saúde, para nós, né, da saúde, esse é um caminho que nós temos que percorrer de forma muito profunda, né? Porque, historicamente, nós lidamos com essa questão hierárquica, e eu até digo hegemônica, de algumas falas hegemônicas, né? Porque, por exemplo, eu vejo pela nossa experiência aqui na universidade, nós temos uma experiência de um currículo integrado, modular, integrado, mas a gente não consegue dialogar, não consegue fazer acontecer na prática, por exemplo, a interprofissionalidade. Às vezes a gente até consegue conversar, né, com um ou outro profissional, mas assim, eu percebo que sempre há eu não diria, né, mas eu diria mesmo uma hegemonia de um saber querer se colocar sobre o outro, e a gente acaba não conseguindo compartilhar, porque essa questão disciplinar ainda é muito forte, da força, da hegemonia de alguma disciplina sobre a outra. E aí eu acho que esse exercício da sustentação da escuta, eu acho que é fundamental para que a gente possa encontrar caminhos que nos levem a vivenciar esses discursos que muitas das vezes nós não sustentamos, né, na prática, no serviço, no dia a dia, por exemplo. Eu tenho a experiência da maternidade, né? Então eu percebo isso lá na maternidade, que a gente não consegue dar materialidade a essas questões, né, dialógicas, que são questões que a gente vai assim colocando, que a própria educação popular em saúde vai nos ensinando, né? Muito obrigado, muito bom compartilhar, ouvir isso, ver que a gente está... esse compartilhar dessa... Sabe que dor dividida é dor diminuída, né? Então, agora já chega de... Então, vamos tentar começar a anunciar. Por exemplo, quando a gente consegue se sustentar aqui, um grupo, escutar, olhar, ver as conexões possíveis, é importante que, a partir do que cada um aqui escutou do trabalho do outro, a gente estabelecer novas conexões, não se perder aqui, porque isso aqui é um espaço para lançar e se reencontrar. Eu vejo muitas afinidades em algumas pesquisas aí que pode ser... Acho que é importante não perder o momento, que às vezes você olhou, já foi. Então, a hora é agora, quem tiver já manda, troca e-mail, já... Porque é importante não perder, às vezes, algumas oportunidades de começar um bom encontro, uma boa parceria. Mas o intuito desse grupo não era dar respostas, né? Porque senão a gente seria os respondentes, né? É justamente provocar, a partir do que nós estamos recebendo, para onde a gente pode construir coletivamente. Porque a construção do conhecimento é um processo coletivo. E ele não é, assim como a própria história, não é uma coisa retilínea, né? Nós estamos num momento extremamente cruel, violento, e que nós precisamos, na qual silenciar, por exemplo. E aí, trazendo um pouco o que a Paula fala, a questão do falar e do silenciar, para quem é... O Paulo Endo, ele fez uma pesquisa aqui em São Paulo, com um grupo de mulheres vítimas de violência na periferia do Jardim Ângela. E a primeira vítima da violência é justamente a capacidade de falar sobre ela. Então, isso é justamente essa questão da escuta, da delicadeza. E aí, isso é uma questão. Partindo desse princípio, tem um outro princípio. Quais são as violências que nem conseguimos identificá-las como tal? Por exemplo, uma pessoa que demora 4 horas para ir e voltar no trabalho, isso é violento. Mas nós consideramos isso como uma coisa natural. Nós não conseguimos nomear, e aí trazendo... Quem falou do cotidiano, acho que foi a Ana. Tá?
Essa alienação no nosso cotidiano nos impede de ver ou de reivindicar sobre as violências do próprio cotidiano. Há uma naturalização das violências, seja na fala em relação às mulheres ou a outros grupos, seja, por exemplo, não reconhecer que o transporte, o direito ao trabalho, no caso, quem mais pesquisa trabalho além da Paula, acho que tinha mais alguém trabalhando com a questão do trabalho. Mas a questão do trabalho, da ida ao trabalho, a gente naturalizou. É um exemplo louco que a gente tem em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, você cria vagões especiais para as mulheres. Por conta e a gente não consegue discutir a violência de gênero para além de uma perspectiva criminalizadora. A gente não consegue trazer isso para um outro patamar. E aí a gente vai para além da vingança, né? Nós estamos caminhando num mundo de vingança, não sei, é uma percepção minha. E aí, de novo, é o desafio nós, enquanto educadores populares, porque cada um de nós tem uma profissão de origem, né? Mas eu acho que o desafio nosso é construir uma educação popular a partir das nossas histórias, das nossas formações, mas um eixo comum na saúde. Eu não sei... eu vi muita coisa semelhante aqui nas práticas que eu acho que a gente precisaria aprofundar, conhecer, manter o GT, manter uma possibilidade de trocas, a partir da própria Emancipa, eu não sei, a Paula talvez veja uma possibilidade, mas eu vejo muita proximidade do grupo, dos temas, para a gente romper esse isolamento que a própria academia nos impõe às vezes, né? Não sei. É uma provocação para o grupo, para a gente pensar. E eu queria ouvir mais de vocês, o que for possível. Eu sei que o silêncio é bom, eu concordo com a Paula, mas... Olha só, uma coisa simples aqui. Vocês são maioria. As mulheres, na questão da economia do cuidado, nós estamos nas universidades, e na economia do cuidado, que a gente conceitua essa economia do cuidado, a saúde enquanto economia do cuidado, a educação enquanto economia do cuidado, nós estamos por mais que as mulheres sejam maioria nas universidades, quanto mais a graduação, parece que a reação violenta ainda tem algumas áreas que os homens fogem. Eu não sei, por exemplo, aqui a questão da saúde, acho que na terapia ocupacional, eu diria que 80%, 90% dos profissionais são mulheres. Na psicologia, eu não sei, Paula, quantos, não sei se tem os dados, mais ou menos. Não tenho números, mas ainda, para além disso, tem uma questão de que, por mais que as mulheres possam ser maioria em determinados cursos, quando a carreira vai ascendendo e as pessoas vão assumindo postos de prestígio e de maior remuneração, a gente vai vendo uma inversão disso e, proporcionalmente, uma quantidade de homens muito maior do que a quantidade de mulheres. Então, são vários os desafios, né? Porque, para além do fato de a gente ter uma naturalização de certos trabalhos como femininos e como masculinos, a própria divisão do trabalho, como ela se estabelece, vai interferir em toda a possibilidade de construção, não só de trajetória, mas de identidade, né? Então, do ponto de vista da psicologia, né? Assim, as mulheres também vão forjando sua identidade a partir dessas experiências, e o trabalho para desenraizar, mexer isso, desestruturar, é bem complexo. E quando a gente pega esses outros marcadores sociais da diferença, porque nunca se é só mulher, né? Se é mulher branca, se é mulher hétero, se é mulher homossexual, é mulher não, né? Uma pessoa não binária, é uma mulher negra, enfim, são vários marcadores, essa situação vai se complexificando ainda mais, né? Acho que, enfim, tem mesas discutindo interseccionalidade, né? Assim, a partir de Angela Davis, de Bell Hooks, que são autoras que vão trazendo o quanto essa pauta acaba ficando invisibilizada nas discussões. Mas, enfim, acho que são muitos os pontos aqui que a gente poderia ficar falando. Assim, eu puxo o gênero para a orientação profissional, né? Pensando o quanto isso aparece não só nas escolhas, mas na forma como
a cotidianidade se organiza, né? Se a gente pensa os próprios deslocamentos, os deslocamentos pela cidade são diferentes para mulheres e homens, né? As mulheres fazem viagens mais curtas e mais frequentes, né? E com isso gastam mais tempo, porque elas não dão conta daquelas tarefas cotidianas, de levar na creche, de ir no mercado, de levar no médico, né? E o quanto, se isso não é pauta, se isso não é trazido para pauta, a gente deixa gênero no gueto, deixa raça no gueto, né? Assim, deixa classe no gueto, em vez de pautar todas as discussões a partir também desses olhares. Mas, enfim, acho que é isso. A gente tem mais 15 minutinhos, né, para continuar falando à vontade. Tem uma pergunta que a Ana Carolina fez para a Bruna, não sei se a Bruna gostaria de responder. Eu copiei aqui e vou colar novamente. Sim. Sobre as associações, né? Então, eu dei um azar que eu entrei no doutorado em fevereiro de 2020, né, minha gente? Eu e a pandemia chegamos juntos no doutorado. Então, assim, a minha ideia desde o começo era trabalhar com essa questão da participação em saúde mental, era meu desejo, mas não era esse formato, né? Eu não ia ficar... Agora, mais recentemente, é que eu consegui chegar na Assembleia, que é um grupo maior, né? E, a princípio, por conta da pandemia, eu ia ficar só nesse colegiado, que é um número bem restrito de pessoas. Então, eu tinha uma proposta diferente de pesquisa, mas não deu por conta da pandemia, né? De qualquer maneira, eu posso dizer que depois de 2 anos e um pouquinho estudando esses espaços, né? Eu acho importante falar sobre eles, assim, porque é isso, eles, né, eles estão aí, eles existem, né, mas eles vão ocupando nos serviços um lugar que é esse lugar meio amorfo, né, que todo mundo tem um pouco, pelo menos os profissionais têm um certo horror de estar, assim, né, dá medo, você nunca sabe o que vai acontecer, aí tem um cara em crise que começa a cantar, né, assim, é difícil, é um espaço difícil, né, então, apesar de inicialmente não era a minha ideia, eu acabei achando muito bom, assim, poder me debruçar especificamente sobre ele, né? Eu acabei de qualificar e essa foi uma das questões da banca, né? Poxa, mas você vai se restringir só a falar sobre isso, né? Mas eu estou achando essencial que a gente fale sobre isso, assim, né? E pensar como esses espaços funcionam, como potencializar eles, né? Eu acho que o Orlando começou falando um pouco disso, né? De que a gente está num momento tão delicado, tão difícil, e eu acho que é um momento de virada, assim, é um momento que a gente tem que radicalizar algumas coisas, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa radicalizar, assim. Vamos falar sobre isso, falar sobre esses espaços, falar sobre as incoerências que tem nele, né? Falar sobre o fato de ser um espaço que é puxado por profissionais. Muitas associações são também, né? Mas, assim, dentro dos serviços, quem organiza, quem coordena, quem faz a ata são os profissionais, né? E aí hoje, por exemplo, eu tive uma experiência incrível. Hoje foi o dia que eu estava lá. E aí uma usuária que está em crise fez a ata. Gente, eu não tenho palavras para dizer para vocês a ata que ela escreveu. Foi uma peça de arte, ao mesmo tempo que era uma ata, porque ela conseguiu dizer de um jeito muito diferente o que a gente estava... Ela conseguiu narrar de um jeito muito diferente as coisas que a gente estava dizendo ali, mas ela narrou, né? Então tem sido uma experiência muito bacana, assim, apesar de não ser o meu desejo inicial, né? Bonito. E só para te ajudar, você conhece a experiência das Doidas ou do Bar do Saci, em São Paulo? Ou as experiências de economia solidária em saúde mental? Porque pode ser, tem alguma coisa que pode dialogar com você. Tem alguns contatos, depois eu posso te mandar algum material dessas experiências que te ajudam. São processos, tentativas de construir, de ocupação. Eu fiz junto com o CAPES, ali Itaim, que fica do lado aqui em São Paulo, quem conhece São Paulo bem, o CAPES Itaim fica do lado do Museu da Casa Brasileira. O Museu da Casa Brasileira, acho que é o museu mais esnobe que já foi na face da Terra, sem dúvida é daqueles que... Cara, tanto que nós fizemos uma festa junina junto com o CAPES, o educativo do museu. Aliás, a educação em museu, a museologia, tem um avanço muito interessante, vale a pena se aproximar. A educação em museus de São Paulo, o educativo da Pinacoteca de São Paulo, principalmente, do MAN e do MAC USP, que são espaços que trabalham muito essa questão. Mas foi isso. Teve toda uma proposta, aí no final foi a festa junina, né?
E aí, um dos usuários escreveu na lista de presença do museu, Queda da Bastilha, 1789, porque era justamente isso, era um dia da queda da Bastilha, e era a primeira vez que aquele espaço extremamente elitizado recebia um público para ocupar de uma forma tão única, né? E aí, nessa perspectiva é isso, a gente sai do nosso gueto e vai saindo, construindo coletivamente, mas são experiências interessantes que vale a pena a gente não se sentir isolado. Você não está delirando. É possível, tem coisas boas e tem várias outras formas de escuta sendo construídas, uma história muito boa na saúde mental. Muita coisa autoritária, mas tem algumas experiências que vale a pena, que podem te ajudar a referenciar e romper esse isolamento. E parabéns, é um trabalho muito, muito interessante. Pessoal, eu tomei a liberdade de compilar os e-mails que constam no formulário de inscrição, então não são os e-mails necessariamente de quem falou. Para todo mundo é ok que eu envie aqui? Ok, pronto. Então, enviei tudo junto, né? Acho que está todo mundo aí. Se faltar alguém, me desculpa e, por favor, inclua. Né? Orlando colocou o dele mais acima também. Eu não estou com o de Rafaela, porque está a pessoa que iria apresentar, que eu acho que é Kênia. É isso, Kênia, Lara, acho que era ela. Também não estou com o de Raquel, porque eu tenho até, mas não sei onde está agora. Peguei o de Ana, que é o que estava na inscrição. Mas que aí seria uma forma das pessoas poderem trocar. Perfeito, obrigada, Ana, obrigada, Raquel. Que aí, quem quiser se comunicar com alguém específico, ou criar um grupo, fica à vontade. Eu fiquei com vontade, eu não sei se a gente vai ter acesso depois aos textos, porque eu acho que pode ser um bom jeito da gente começar a trocar, né? Eu gostaria de poder ler, porque às vezes na fala alguma dúvida fica, alguma coisa se perde, né? Eu gostaria de poder ler o que as pessoas escreveram. Claro. Inclusive, Bruna, eu vou só aproveitar e comentar a respeito da sua fala, da sua experiência, né? E eu fiquei pensando, e também pelo que a gente tem discutido no núcleo, da importância da gente investir em processos formativos diversos, né? E diferentes dos que a gente está habitualmente acostumado, principalmente na área da saúde, pelo que eu vejo na enfermagem, na experiência como docente, é que às vezes a gente tem uma carga horária grande para cumprir de um conteúdo disciplinar, né, para atender aos protocolos, o que é exigido, que eu entendo que é necessário também, mas talvez ampliar os espaços para a gente discutir outros referenciais, outros olhares para atendimento a esses públicos, porque muitas vezes esses espaços de discussão são apenas para pós-graduação, e os alunos da graduação, quando chegam no campo de prática, têm às vezes uma visão ou até um preparo, né, uma habilidade, uma competência para lidar com esses públicos defasada, porque não houve na formação uma abordagem, né? E aí incentivar, né, investir em processos não só somativos, mas também informativos, que permitam esse diálogo dos pares, essa reflexão crítica, né, que é importante para avançarmos na prática. Obrigada, gente. Quanto tempo temos, Paula? O clássico, tem uma tirinha de Dahmer que é isso, é a bandeira do Brasil e aí está escrito, em vez de ordem e progresso, seu microfone está desligado. Um clássico pandêmico, quem nunca? Mas, enfim, temos 6 minutinhos para... Podia fazer uma rodada para cada um fazer essas considerações, uma reflexão de como é que foi. E aí você fecha. Pode ser assim? Então eu começo. Eu só quero agradecer. Foi muito bom ouvir todas as pesquisas, estar aqui, né, nesse grupo. É um prazer e uma honra. Eu fico à disposição
para quem quiser trocar. E muito obrigado por compartilhar o tempo de vocês, que o tempo é o tecido da vida, né? Então, a gente tem que cuidar dele com muito carinho. Obrigado a todas. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, por ouvir trabalhos tão diversos e importantes. Eu acho que para mim o que ficou é você não tá louca sozinha. Foi a frase que eu mais gostei. E tocou fundo no meu coração. Mas é verdade, mano. Mas porque eu acho que assim, uma coisa, eu moro no Rio, né? Apesar de eu ter sotaque paulista, eu moro no Rio. Então tem uma coisa dos sotaques que sempre me pega, assim. Tem uma coisa do sotaque caseiro de São Paulo, né? Uma coisa do sotaque do Nordeste que assim, meu Deus, me leva para lá. Os mineirinhos, né? Falando aquele gostoso. Tem uma coisa assim que ficou para mim, esses vários sotaques falando um pouco a mesma língua, assim, ficou muito acolhedor para mim. Então, essa ideia de que eu não tô maluca sozinha, assim, acho que eu vou levar isso no coração. Eu também gosto de sotaque, eu nunca sei de onde que é o meu. Eu, teoricamente, sou pernambucano, né? Mas eu andei tanto que eu já nem sei o que sobrou, né, de mim. Eu vou aproveitar só essa deixa do você não tá louca sozinha, porque eu acho que, assim, é um ponto tão importante, tanto do ponto de vista nosso, enquanto profissionais e pessoas que estão atuando, quanto do ponto de vista das pessoas com quem a gente trabalha, assim. Por isso que eu gosto tanto do trabalho em grupo, né? A gente vive numa lógica de individualização, né? Individualização de problemas sociais e estruturais tão grande que é comum que as pessoas tomem para si a responsabilidade por tudo, né? Tudo é um fracasso pessoal, tudo dava para fazer diferente, e aí a gente ainda tem essa doideira de empregabilidade, empreendedorismo, para falar de precarização do trabalho, porque o nome correto é esse, e o como isso é internalizado, inclusive, pela gente, muitas vezes. E aí, assim, o quanto no grupo, né, com os estudantes, por exemplo, puxando minha sardinha para orientação profissional, que é com que eu mais trabalho atualmente, é legal, porque quando um fala de uma frustração com relação a, putz, não faço ideia do que vou fazer, ou sei, mas essa coisa de entrar na universidade está me matando, ou, putz, acho até que consigo entrar, mas como é que eu permaneço se eu tenho que trabalhar, cuidar da casa, etc., assim, quando elas vão vendo, e eles, que não é uma coisa que é individual, é uma coisa que é coletiva, assim, isso dá uma força, tanto para perceber que, pô, o problema não é só meu, quanto para pensar estratégias de enfrentamento, né? E eu acho que quando a gente tende também a trabalhar com áreas que, por exemplo, dentro da psicologia, esse olhar que a gente buscou trazer hoje, assim, não é o mainstream, né? Não é o mais comum, né? Imagino que dentro da área de vocês é possível que isso também aconteça. Então, dá uma sensação de solidão muito grande, né? E esses espaços ajudam muito a gente a poder perceber que não é isso. Né, pensando que não é só a ação e a reflexão, é construir estratégia de enfrentamento mesmo, né? Que a gente precisa para fazer frente a tudo que a gente está vivendo, porque enfim, não importa o que aconteça no ano que vem, mas a gente tem uma situação muito difícil aí para encarar nos próximos anos. Deixa eu só responder isso, Diana. Eu acho que a gente tem um caderno, sim. Eu perguntei no grupo da moderação se eu posso enviar aqui. Se não, se demorarem para me responder, né, temos o e-mail de vocês. Quem não colocou, por favor, coloque. E aí, confirmando que pode, a gente faz o envio. Mas tem sim, ele tem mais de 500 páginas, tem o resumo de todos os GTs. Na verdade, tem um drive, tem mais de um caderno. Eu queria agradecer essa oportunidade de construção, né? É sempre muito produtivo esse compartilhamento extra-classe. Eu ainda que estou cursando para profissionalização, então agradeço a oportunidade de aprender com vocês e fico muito satisfeita por ver que a maioria, se não todos aqui, estão envolvidos com SUS. Então, se não docentes, discentes como profissionais. Então, acho que é o nosso mecanismo hoje, fortalecer o SUS, estarmos engajados com ele e trazer essa democratização da saúde e do conhecimento também. Eu quero agradecer também, assim como o Isa, eu também estou me formando ainda, em enfermagem também. Fiquei muito feliz, inclusive, de ver outra graduanda na sala. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Tanto de ter
esse contato, né, com tantas pesquisas, né, que eu tenho certeza que vão contribuir para a sociedade, né, de diferentes formas. E também por conhecer cada um de vocês, né? É muito assim, encorajador, né? De ver profissionais que realmente se preocupam, sabe? Com a nossa população, se preocupam com o nosso sistema de saúde. Isso aquece realmente meu coração, como graduanda, sabe? Então é isso, gratidão por esse momento. Eu gostaria de pedir desculpas, porque no início eu me esqueci de me autodescrever. Eu acho que agora também já não faz mais sentido, mas mesmo assim eu vou dizer que eu sou uma mulher de 39 anos, branca, cabelo cacheado, comprido, e atrás está uma parede super enfeitada. Mas eu queria dizer também que, diferentemente do que do que eu e alguns brasileiros escutaram domingo, que Paulo Freire funcionou, está funcionando e continuará funcionando. Estamos aqui como prova disso, né? E é isso. Eu também queria agradecer de participar. Eu tive muitos problemas aqui de curto-circuito da eletricidade da minha casa. Eu tive que desligar o computador e ligar o celular. Então, eu não consegui falar mais por isso. Assim, eu pus no celular para pelo menos ouvir. Agora resolveu, mas agora. Mas, de toda forma, foi ótimo. Obrigada por estar aqui e escutar todo mundo. Maravilha, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa ou fechamos? Fechamos com print, né? Aberto, abre a câmera, quem puder. Bom, e mais uma Pode vez, fazer virar-voto? Não pode, né? Vamos agradecer a presença de vocês. A gente tem, né, agora os e-mails, espero que vocês tenham salvo também os que interessam a vocês. Assim que eu tiver a resposta em relação ao GT, eu compartilho. E é isso. Muito obrigada, gente. Vamos seguir aí. Obrigado, Paulo. Obrigado a todas. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Ruth, consegue ligar a câmera, não? Só para a gente ter todo mundo. Ruth e Jardênia, se não conseguirem, tudo bem. Só para a gente ter aquele último registro com todo mundo. Você consegue dar print? Eu dei um print já. Tá. Teria que dar outro se abrirem mais a câmera, senão a gente pode ir encerrando. Bom, Ruth conseguiu, então peraí. Não, aí, já temos educação como caixa de verdade aí. Peraí, 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Foi. Maravilha, pessoal. Muitíssimo obrigada. Ganhar a tarde. Oportunidade de se encontrar por aí. Presencialmente também. Tchau, tchau.